Então vamos lá, hoje nós vamos falar das salas lilás, a importância das salas lilás. Eu estou fazendo esse apanhado de capacitações com vocês, até para vocês começarem a aprender, né, sobre os assuntos e quando vierem falar, porque assim, as salas lilás, elas são salas importantíssimas para a rede de proteção, né? Vocês já ouviram falar sobre elas? Só aqui na capacitação mesmo. Isso. Porque é para ter nos postinhos, é para ter sala lilás na delegacia. O que é a sala lilás? A sala lilás é um ambiente reservado que existe dentro das portas de entrada dos serviços da rede, entendeu? Então, assim, é Uhum. importante que tenha uma sala lilás nesses ambientes, exatamente para poder trazer a vítima para um espaço reservado, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo que é mais do que uma política pública. É um compromisso de humanidade mesmo, né? Porque o cuidado com a mulher em situação de violência começa no primeiro olhar, no primeiro atendimento e naquela escuta que salva, né? Essa capacitação foi elaborada pelo Instituto, né? Que eu tenho o Instituto Janaína Góes, vocês já sabem, com base no Guia Prático do Ministério da Saúde, que traz diretrizes para que o município implante e mantenha as salas lilás com técnica, empatia e responsabilidade, tá certo? Então, assim, isso aqui é com base naquele guia que eu mandei no grupo, certo? Vocês viram, né? Chegaram a abrir? Sim. Pronto, é com base nele. Então, assim, eu não tirei nada da minha cabeça. Aquilo tudo vem do governo federal, tá bom? Vamos lá. Passar aqui para o objetivo. Nosso objetivo é aprimorar a escuta, o acolhimento e o encaminhamento seguro das mulheres em situação de violência com base no SUS, tá certo? Na Lei Maria da Penha e agora na Lei 14.847 de 2024, que institucionaliza as salas lilás, tá? É, contexto e a importância dessas salas lilás. Sim, deixa eu só mencionar aqui que ela não é sobre, nós vamos falar aqui, não é só sobre uma estrutura, é sobre garantir o espaço protegido para a mulher, para que ela possa falar e também ser ouvida, certo? A violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, vocês sabem, e não só disso, de direitos humanos e de gestão, certo? Uma em cada três mulheres brasileiras já viveu algum tipo de violência. Aqui, nosso papel é entender que a rede municipal é a linha de frente. É a atenção primária, a assistência social, educação, segurança e justiça. Elas precisam conversar. Eu sempre bato nessa tecla, lembra? Que a gente tem que ter essa articulação, que é importante a prefeita e as vereadoras elas terem essa articulação política para elas poderem instituir essas políticas públicas que elas são novas, são, mas elas existem, elas precisam ser implantadas, porque, inclusive, mais na frente eu vou explicar que existe programas para isso, existe orçamento federal e estadual para trazer para os municípios para fazer esse tipo de implantação, tá certo? A mulher ela não precisa saber a quem recorrer. Nós é que precisamos saber o que fazer, tá certo? Então, essa intersetorialidade da saúde, da assistência, da segurança, da educação e principalmente da justiça, ela é muito importante. Mas ela só vai ser, ela só se encontra quando os chefes desses equipamentos, né, eles resolvem se unir, se articular para que a coisa funcione, tá certo? Porque só com os servidores, gente, a gente sabe a barreira que nós temos, né? Vamos lá, o marco legal. Em que essa legislação ela está apoiada, né? Ela está apoiada na Lei Maria da Penha, certo?
Ela está apoiada na Lei 14.847 de 2004. É muito nova, mas ela está aí e ela precisa ser posta em prática, que trata sobre os ambientes privativos e individualizados, que são as salas lilás, nos ambientes de portas de entrada de vítimas, tá certo? A portaria do Ministério da Saúde, a número 936 de 2004, que tratam de núcleos de prevenção à violência, e a resolução do CNJ, que é a nossa menina dos olhos, que ela é de 2023, é a 492, que é o protocolo sobre julgamento com perspectiva de gênero, tá certo? Ela é hoje obrigatória a todo o judiciário e todos os equipamentos da rede de proteção olharem com esse olho clínico para o gênero. É importantíssimo, tá certo? Eu até já preparei aqui também uma aula sobre essa resolução em específico, tá certo? Aí a gente marca para depois, a gente tem uma aula sobre isso. Então vamos lá. Tudo que estamos aplicando aqui, ela tem um fundamento. A Lei Maria da Penha, ela define os tipos de violência e a estrutura da rede de proteção. A Lei 14.847 de 2024, ela cria as salas lilás, obrigando o poder público a garantir um espaço privativo e humanizado nos serviços de saúde. A portaria 936 de 2004, ela trata dos núcleos de prevenção à violência e a resolução 492 de 2023 reforça a necessidade da perspectiva de gênero em todos os equipamentos. É um arcabouço legal robusto, certo? Falta apenas a execução. E é isso que o Fortalecer Mulher traz. É transformar a lei em prática, em colocar em prática para que isso exista dentro dos municípios, tá certo? Os tipos de violência a gente já sabe, né? Mas eu vou repisar aqui, porque afinal de contas, às vezes a gente dá esse tipo de capacitação para pessoas que não têm ainda o conhecimento, então a gente dá uma pincelada aqui, né? Que aqui nós precisamos lembrar que a violência ela não é só um tapa, né? Ela é física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E há um tipo silencioso, comportamento controlador que antecede todos esses demais. O servidor, ele tem que estar preparado para reconhecer o padrão antes que o ciclo avance, certo? Então a física é tapas, empurrões, chutes, queimaduras. Patrimonial é a destruição de bens, retenção de documentos ou dinheiro. Moral, calúnia, difamação, injúria. Psicológica, humilhações, ameaças, controle e isolamento. A sexual, práticas não consentidas, estupro conjugal, coerção, e comportamentos controladores, sinais precoces de risco, tá certo? Os sinais e os sintomas, toda mulher dá, né? O problema é que às vezes a gente não sabe ouvir. Lesões repetidas, queixas vagas, uso de medicamentos, ansiedade, falta às consultas, né? O corpo fala, a ficha fala, o olhar fala e o nosso papel é perceber isso, certo? Então, assim, toda vida que chegar uma vítima, né, com lesões repetidas, por exemplo, às vezes eu já atendi uma vítima que ela foi diversas vezes no hospital, machucada de tapas, socos, e era sempre uma queda de moto, era sempre um esbarrão em algum canto que tinha se machucado, era sempre uma queda de uma escada, você tá entendendo? Então, assim, essas queixas vagas e recorrentes têm que ter o olho aberto para isso. E é isso que nós, da rede de proteção, principalmente a PEN, ela tem para educar esses servidores. Elas têm que abrir esse olho dos servidores da saúde, os servidores da própria delegacia, né? Os servidores, as ACS, quando estão dentro de casa, elas não andam nas salas lilás, mas elas andam num local muito melhor do que ter em salas lilás. Elas andam dentro da casa das vítimas, né? Então, assim, elas sabendo desse tipo de sintoma, de sinais, elas podem vir e denunciar de forma sigilosa a PEN para que a PEN monte uma estrutura, como é que eu posso dizer? Uma ida nessa casa,
uma incerta, sabe? Comece a planejar junto com a rede de proteção a retirada dessa mulher desse ciclo de violência, certo? Então, assim, distúrbios de sono também, por exemplo, a vítima sempre vai muito nos postinhos, ou então, quando a ACS chega lá, verifica que ela tem distúrbios de sono, ela usa medicamentos, né, fortes, ela usa álcool e droga de forma abusiva, ela tem depressão, tudo isso são sinais, né, de violência doméstica, tá? Faltas frequentes também nas consultas do CAPS, o parceiro ser intrusivo, certo? Sintomas ginecológicos, por exemplo, chegou no SUS, né, no atendimento, e sempre tá com uma lesão, um machucado nas partes íntimas, uma gravidez não planejada, ou uma colocação de DIU não planejada por ela, você tá entendendo? Então, assim, tudo isso é sintoma. ISTs também, né? A gente sabe, principalmente isso acontece demais, eles trazem para casa esse tipo de doença, né? Então, a identificação, ela sofre realmente uma barreira, né? Ela sente vergonha, ela sente culpa, ela sente medo, às vezes ela ama o agressor, depende financeiramente dele, teme pelos filhos, né? E do outro lado, nós, servidores, às vezes temos pressa, preconceitos ou simplesmente falta de preparo, né? Essa capacitação ela serve para derrubar essas barreiras e reconstruir o acolhimento com técnica e empatia, tá certo? Então você vai se deparar com a vergonha, com a culpa, com o medo, a dependência emocional financeira, né? Experiências negativas anteriores. Aí isso tudo se junta com o quê? Com às vezes os profissionais sem preparo, sem aquele olhar humano. Tem mania de dizer assim: vixe, vou atender ela não, que ela vive aqui. Você tá entendendo? Mas aquela vez que ela foi, pode ser a última vez que ela esteja indo. Você tá entendendo? Porque ela pode muito bem, de repente, não sobreviver a esse ciclo de violência. Então, todas as vezes que ela for, gente, isso é importantíssimo. Tem que abraçar como se fosse a primeira vez. Entendeu? Então, assim, a falta de preparo dos profissionais em dizer isso, vocês sabem que às vezes isso acontece, é incrível. E essa crença, ela limita a vítima, certo? A falta de tempo e o medo de envolvimento judicial, ela também é uma barreira, né, da vítima. Por quê? Porque ela às vezes fica achando que não vai dar, não vai, vai demorar demais. Isso, as pessoas já, o próprio servidor, uma vez eu cheguei na vara onde tramitava um processo de divórcio da minha vítima, e ela era, né, vítima de violência doméstica dentro de casa, só que ela não queria fazer a medida protetiva, porque isso existe também, certo, gente? Elas não querem fazer a medida protetiva, elas querem única e exclusivamente se separar, ter a pensão estipulada. Mas isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo porque ela não tem uma medida protetiva, não quer dizer que a gente não possa arguir no processo que ela está sofrendo violência doméstica. Você está entendendo? São duas coisas completamente diferentes. E aí, por que que ela não queria ter a medida protetiva? Porque o marido dela era do raio, porque o marido dela, ela sabia que ele não tinha realmente intenção de machucar ele fazia mais violência psicológica, ela estava cansada. Ela realmente não queria mais ele dentro de casa, mas ela queria resolver. E se ela tivesse uma medida protetiva, a primeira coisa que acontece é a suspensão do porte e da posse de armas. Então, assim, isso iria atrapalhar muito o trabalho dele, fora que é perigoso para ele andar desarmado no momento dele de lazer, no momento dele que ele não está no batalhão, né? Vocês têm consciência disso e ela também tinha. Então, assim, ela não queria a medida protetiva por isso. Mas aí a gente chega para despachar numa vara um processo que a gente precisa dos alimentos provisionais, que foi estipulado em 30%, que seja oficiado o raio para que ela receba do raio na conta bancária dela. Eu pedi isso em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses para o juiz despachar que precisa ser oficiado o raio
para que a pensão seja colocada na conta dela pelo raio. Você tá entendendo? E aí a vara, a própria servidora da vara olha para a cara dela, sem o mínimo preparo, e diz assim: é, infelizmente, a gente sofre isso diariamente porque a gente está sem juiz, e é assim mesmo, demora mesmo, você tem que ter paciência. Gente. Isso não pode jamais acontecer. E nós, como PEN, como rede de proteção, ao acompanhar essa mulher numa vara que vê um servidor falando isso, o nosso dever é barrar. É dizer, olha, você não pode dizer isso quanto servidora, quanto atendimento ao serviço público e faz parte da rede de proteção e principalmente na frente de uma vítima de violência doméstica. Você está erradíssima, você precisa se capacitar, você precisa ter mais conhecimento e você não pode agir dessa forma na frente de uma vítima. Por quê? Porque isso vai piorar o sentimento dela. Concordam? Eu não vou longe não, gente. Eu chego num ambiente desse que um servidor me trata assim, sem eu estar com a vítima, eu já fico doente porque eu sei que a necessidade da vítima ela tem prioridade. A necessidade dos menores, eles têm prioridade, eles passam na frente de qualquer outro tipo de processo. Você tá entendendo? É uma verba de caráter alimentar, é uma verba de caráter de violência doméstica e familiar, elas têm tramitação prioritárias, certo? Elas têm obrigatoriedade de estarem no topo da linha cronológica dos atendimentos. Elas estão no topo, elas são o primeiro coisa, elas têm caráter de urgência, emergência, elas têm tudo. Então, vocês precisam saber disso para quando esse tipo de atendimento acontecer com uma vítima que vocês estejam acompanhando, né? Vocês saibam dizer, olha, não é bem assim, você não diga isso, você precisa se reciclar, a legislação mudou, aqui é um caráter prioritário, a Lei Maria da Penha coberta que ela seja tratada com prioridade, com humanidade, que não se normalize um atendimento que não seja humanizado, emergente e urgente para uma vítima de violência doméstica. Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. E é a PEN, juntamente com o CRAM, que fazem esse tipo de serviço, corpo a corpo, certo? Nas varas, no Ministério Público, na delegacia, e são vocês que têm que vetar esse tipo de atendimento pelo servidor, tá certo, pessoal? Como abordar a mulher, né? A escuta é o ponto de virada, tá, gente? Então, garanta o sigilo, um ambiente privativo, evite fazer perguntas na frente de acompanhantes, né? Normalmente, o acompanhante é o agressor. Então, você precisa tirar ele da sala, porque senão ela não vai dizer nada, tá certo? Então, assim, use uma linguagem acessível, evite termos jurídicos demais. Eu tento falar o máximo que eu posso sem termos jurídicos, vocês veem, né? Mas ainda assim eu falo. Então, assim, é interessante que a gente se policie nesse sentido, tá certo? Perguntar sempre com respeito se ela se sente segura em casa, né? Lembre-se que a abordagem correta, ela salva vidas. Então, garantir um ambiente privativo, garantir o sigilo, evitar perguntas na frente de acompanhantes ou crianças, principalmente crianças, gente. Criança assimila muita coisa e criança assimila de forma errônea. Elas são crianças. As crianças, elas são ouvidas de uma forma especializada. Tá? Elas não podem estar no ambiente onde existem conflitos. Entra na cabeça dela aquele conflito como se ela fosse a causadora daquele conflito. E isso não pode acontecer, tá certo? Usar linguagem acessíveis, né? Acessível, conflitos familiares difíceis, né? Por quê? Porque eles precisam ter essa linguagem mais fácil de entender do que precisa, né? Do que precisa fazer. Então, assim, sempre perguntar também se estão entendendo, se ela está entendendo. Se ela não tiver, gente, tem que ter a maior paciência do mundo e repetir 1000 vezes. Mas você precisa ter a certeza de que ela entendeu, né? Para ela não chegar em casa com aquele sentimento de que nada foi resolvido.
tá? A abordagem direta ou indireta, conforme o contexto, né? Evitar termos jurídicos ou moralizantes. Gente, é importantíssimo que vocês evitem falas do tipo: mulher, por que que você não larga ele? Mulher, é melhor você deixar ele, vá viver sozinha sua vida. Você tá entendendo por quê? Porque vocês não sabem a realidade que ela vive, né? Esse é o olhar da perspectiva de gênero, é você olhar qual é a realidade financeira que ela vive, qual é a realidade socioambiental que ela vive, a realidade familiar que ela vive. Por quê? Porque pode ser que esses diversos aspectos de gênero, ele influencia na decisão dela e você dizendo isso pode ser que prejudique a situação dela, o emocional dela. Então, evitar esse tipo de discurso moralizante, tá? E também o normalizante de coisas que não é para ser, como a moça da vara, né? Como o delegado, que às vezes diz, ela de novo aqui, ou então aquele policial da polícia militar. Vixe, essa daí tem muita passagem aqui, ela vive aqui. Não é para admitir um servidor fazer esse tipo de comentário na frente das nossas vítimas, tá certo? Eles não podem. É proibido, não é eu que estou dizendo, não, não é a Janaína que está dizendo, não. É a lei que proíbe, tá certo? O acolhimento humanizado, né? Não é sobre resolver o problema dela, é sobre acolher, tá? A escuta empática válida, a escuta empática ela é válida por quê? Porque ela valida a dor e ela abre o caminho para o plano de segurança, tá certo? Então, assim, evite conselhos, pressa e julgamentos. A mulher, ela precisa sentir que aqui eu posso falar sem medo, tá bom? Ela tem que sentir isso dentro do nosso atendimento, dentro de uma sala lilás, dentro de uma PEN, dentro de um CRAM, tá certo? Ela tem que se sentir assim. Dentro da delegacia, principalmente, então, assim, a escuta empática e livre de julgamento, ela tem que ter uma postura, a servidora, ela tem que ter uma postura acolhedora, você pode se sentir segura para falar, são frases que é importante que vocês usem no seu dia a dia, tá certo? Evitar conselhos, críticas e principalmente a pressa, gente. A pressa é inimiga da perfeição. Minha tataravó, eu acho que já dizia isso. Lembre-se que respeitar o tempo da mulher é importantíssimo. Por quê? Porque isso evita a revitimização, tá certo? Os cinco elementos do suporte de primeira linha, né, da OMS. O LIVES, tá certo? Que é o listen, que é escutar com empatia, inquire, que é indagar necessidades, o validate, que é validar o relato, e o enhance, save it, que é aprimorar a segurança, e o quarto e último, que é o support, que é oferecer apoio e informações, tá certo? A OMS, ela ensina o método Lives, que resume o atendimento humanizado, certo? Ele faz com que você escute com empatia, como eu já falei, que você pergunte o que ela precisa, que você valide o que ela sente e que ajude a planejar segurança, tá? Além do mais importante, ofereça apoio e informações. É simples, gente, mas é transformador, tá certo? Vocês precisam utilizar esses cinco elementos do suporte de primeira linha, tá bom? Avaliação de risco e plano de segurança. Cada escuta, pergunte-se: há risco de morte? Né? Você mesmo faz essa pergunta interior, tá? Você identifica o risco de suicídio, você identifica o risco de feminicídio, de homicídio ou violência contra as crianças, tá certo? E aí vem as perguntas-chave. Ele tem arma? Ele ameaça você de morte? Você tem medo de voltar para casa? Lembra dos instrumentos, né, que a gente usou, que eu já fiz aqui a nossa capacitação, que são os instrumentos de formulário de avaliação de risco, como o FONAR. O FRIDA, ele não está sendo usado, mas é bom a gente sempre saber, porque pode ser que ele apareça em algum atendimento. E, de repente, vocês têm o conhecimento do FRIDA, mas hoje é o FONAR, tá? O atual é ele. Ele foi obrigatório o uso dele desde 2024. Ele é muito novo. Eu já cheguei em delegacias, a delegacia daqui de Limoeiro do Norte, com o FONAR,
e preenchido por mim, porque eu posso preencher o FONAR, qualquer pessoa pode que trabalha na rede de proteção, advogados, qualquer pessoa pode preencher o FONAR, contanto que preencha corretamente e tudo como eu falei para vocês, todas as linhas e tudo bem direitinho. Porém, o delegado disse que não ia usar o FONAR, porque lá ele não tinha recebido ainda a orientação de usar o FONAR e ele ia continuar com o Frida. Pelo amor de Deus, né, gente? Falta de capacitação. Então, assim, é também dever da PEN exigir junto ao Ministério Público, junto à Secretaria de Segurança Pública, via suas vereadoras, a capacitação desses servidores. É o nosso dever, nós temos o dever de fiscalizar esses servidores, tá certo? Então, assim, é importantíssimo que nossas vereadoras vá lá na delegacia e diga: delegado, me perdoe, mas eu preciso que o senhor assista uma capacitação minha, eu estou preparando para o senhor, então o senhor precisa que isso seja modificado dentro do seu atendimento. Porque o Frida, ele não é mais utilizado, tá certo? Enfim, o encaminhamento imediato em casos graves, né? É importante que seja feito, tá? O que é o encaminhamento imediato a casos graves? Gente, claro que um feminicídio, o caso já vai direto para a PFOS, né? Afinal de contas, ela faleceu e precisa ser levada para o IML. Mas lesões corporais de natureza grave, tá? Também são importantíssimos serem verificados, tá? Às vezes a pessoa chega lá com a cara estrupiada dentro do postinho, ele diz que é uma queda de moto, ela confirma que é uma queda de moto, mas ao trazê-la para uma sala lilás, certo? A enfermeira ela tem que ter essa sensibilidade de perguntar para ela algumas coisas que existem no Fonar, que são sutis, mas que com o perguntar, ela já pode verificar se aquilo realmente foi uma queda de moto ou se foi uma pisa muito grande, entendeu? Então, assim, é importante que isso aconteça, é importante que as servidoras, elas tenham essa sensibilidade, tá certo? É, E aí, a decisão assistencial compartilhada, que é apoiar os planos da mulher. Você não pode impor. Por mais que a mulher, você saiba que ela está sofrendo um risco de feminicídio, um risco de uma violência que possa causar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Você tem que apoiar os planos dela. Você não pode rebater, tá certo? É importante que você não rebata, você apoie. Respeite o tempo dela e as decisões dela. Fortalecer rede de apoio e autonomia. Lembra que eu falei? Sempre busque junto com ela quem são as pessoas que estão do lado dela, que estão ali para apoiar, porque essa é a rede de apoio familiar delas e de autonomia que vão estar por perto quando nós não estivermos. Tá certo? Então, assim, é importantíssimo que vocês anotem essas pessoas, que vocês tragam essas pessoas para também trazerem informações, porque a perspectiva de gênero, ela trata exatamente disso, de você investigar a vida da pessoa para poder tomar as decisões de forma com equidade. Porque você não pode tratar simplesmente igual todo mundo, porque ninguém é igual. Eu não vou tomar uma atitude igual para todas as vítimas, porque todas as vítimas, elas têm uma peculiaridade diferente, né? Então, assim, não podemos esquecer de fortalecer a rede de apoio dela e a autonomia dela que ela tem sem aquele agressor, tá certo? Focar no cuidado integral e não apenas na denúncia. A gente tem que entender que a gente não tem só que focar aqui na medida protetiva, tá? No processo judicial, nessas coisas. Não, a gente tem que focar num todo.
É essa a perspectiva de gênero, é focar em um todo para ajudar. Se ela está com problema emocional, é tratar junto ao psicólogo da PEN, ao psicólogo do CRAM, psicólogo da Casa da Mulher, tá certo? Se ela está com problema financeiro, é para tratar junto à Secretaria de Autonomia, né, Econômica, certo? Porque existem programas lá, a gente tem que começar a promover na PEN algumas oficinas de capacitação para elas começarem a ter uma profissão, é articular também um SEBRAE para trazer uma autonomia para elas financeira, no sentido de elas montarem o próprio negócio, elas terem um auxílio quanto à gestão do seu negócio e elas poderem também ter esse tipo de auxílio junto aos bancos, à própria Receita Federal, né? Então, assim, aos cartórios para registrar os contratos sociais, esse apoio que a gente tem, que eu bato sempre na tecla, que o núcleo de autonomia financeira, ele é muito importante, tá certo? Então, assim, é sempre focar não só apenas na medida protetiva, gente. É focar em só tudo isso. Focar principalmente, eu bato muito nessa tecla, no núcleo de ressocialização de agressores. Por quê? Porque aquele agressor, ele precisa se ressocializar. A gente precisa, inclusive, eu tenho também uma outra capacitação que eu vou ensinar vocês a conversar com agressores, tá certo? Porque às vezes você indo lá e tendo uma conversa com o agressor, gente, parta do princípio que tem muito agressor que é bandido. Ponto. Mas tem agressor que ele simplesmente ele replica uma violência doméstica que ele sofreu na infância, que ele precisa apenas de um apoio, ele precisa apenas de uma palavra de dizer assim, não, não haja dessa forma, porque assim não vai dar certo o seu casamento. Às vezes ele usa muito, ele tem muito amor, né, pela mulher, e ele usa esse amor de forma obsessiva. Então vocês têm também esse trabalho, que eu vou dar essa capacitação para vocês também em algum outro dia, para saber como conversar com esses agressores, tá certo? Porque é importante que eles tenham também essa escuta, né? Porque eles podem ser, a gente não sabe, se, né? Porque cada um tem uma perspectiva diferente da vida, se ele teve sim um lar violento, se o pai dele era agressivo, será que não é o pai dele que está dizendo para ele que ele tem que agir assim para ele ser homem? Você tá entendendo? Então, assim, são coisas que a gente tem que se unir dentro da PEN, junto com o CRAM, para quê? Para tentar desconstruir essa mentalidade masculina. Porque senão, não adianta tratar a vítima se a raiz do problema da vítima não é tratado. Concordam? Então vamos lá. Então, focar não apenas na denúncia, é focar no cuidado integral. Vocês viram aí que eu falei de diversas situações, né? Falei tanto da ressocialização do agressor, como do núcleo de atendimento psicológico dela, da gente dar esse atendimento contínuo, da gente dar um atendimento jurídico a essa vítima, né? Da gente tratar ela com um atendimento também socioeconômico para ela ter essa autonomia econômica. Então, assim, não é apenas a medida protetiva que nós estamos aqui perseguindo. A gente está perseguindo toda uma estrutura que a gente tem que modificar na vida e no ambiente familiar dessa vítima, tá bom? Então, vamos lá. Mas, lembrando, essa decisão assistencial tem que ser compartilhada com ela, tá bom? Sempre tem que ter a autorização dela no sentido de quê? De que ela tem planos e a gente tem que adaptar os planos dela a algumas situações, tá certo? O que fazer e o que não fazer? Gente, fazer é ouvir com atenção, validar sentimentos, garantir sigilo, registrar adequadamente, tá? E não fazer, julgar, apressar, dar conselhos pessoais. Gente, eu canso de chegar nos cantos e o próprio servidor diz assim: ah, não, mas é assim mesmo. Olha, uma familiar minha. Aí, não sei quem, eu mesmo já tentei procurar, mas não consegui nada. Aí, tipo assim, qual é a validade que ela vai ter daquele nosso atendimento se o próprio servidor da vara está dizendo que ele tentou e não conseguiu? Pelo amor de Deus.
Não tragam conselhos pessoais negativos. É proibido, isso desmotiva a vítima. E a que já está desmotivada, ela nem retorna mais para os atendimentos, tá certo? Então, assim, chamar a polícia sem risco eminente, romper sigilo indevidamente, isso tudo não é para fazer, tá certo? Então, assim, ouvir, validar, registrar, sim. Julgar, apressar, expor, chamar a polícia sem risco eminente, não, tá? Ui, passei aqui, né? Não. Ética, sigilo e respeito são princípios invioláveis dentro das salas lilás, dentro da PEN, dentro do CRAN, dentro de qualquer atendimento, tá certo, gente? E vocês são pessoas que são fiscais dessa situação. Se vocês estiverem em atendimento com uma vítima em algum equipamento, que vocês presenciarem um servidor fazendo isso, o dever de vocês, quanto representantes da Procuradoria Especial da Mulher, é vetar. Tá certo? Vocês têm que ser. Chama a pessoa no canto e explica que não é assim que é para fazer. Porque existem diretrizes na legislação vigente, atual, existem resoluções, existem portarias que vetam esse tipo de atendimento pelo servidor, sob pena dele ser punido com um processo administrativo por prevaricação. Isso é fato, tá certo? Então vocês têm que ser firmes nesse sentido, tá bom, gente? Rede intersetorial. Sozinhos, a gente já sabe que só a PEN não dá conta, né? A gente precisa dessa rede e essa rede é quem salva. Então, as UBSs, o CAPS, o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado, né, de violência doméstica, a própria Justiça Comum, que é onde tramita os processos da Procuradoria Especial da Mulher de Paraipaba, né? As delegacias, a Patrulha Maria da Penha, certo? Serviços especializados como o CRAN, nós não temos CRAN em Casa da Mulher Municipal aí, nem em salas lilás. Isso a gente tem que trazer para dentro do município. O CRAN sozinho, o CRAN, ó, a PEN sozinha, gente, ela não vai fazer nada, ela não consegue. Nós precisamos urgentemente montar esta rede de proteção dentro de Paraipaba. É importantíssimo. E quem é que vai fazer isso, né, Janaína? É as nossas vereadoras unidas com a nossa prefeita, com a ajuda dos nossos serviços. Sozinha, infelizmente, nós não fazemos nada, né? O nome já diz, é uma rede. Precisamos nos dar as mãos, tá certo? Então, a saúde, a assistência, a justiça, a segurança e os serviços especializados, principalmente o canal 180 e 190. Olha, essa semana eu estava numa capacitação e elas batem muito, fazem muita propaganda de 180 e 190. Gente, eu sou uma pessoa que eu procuro 180 e 190 medidas protetivas online e eu não consigo sucesso com essas coisas. Então, assim, é muito complicado a gente fazer propaganda de um serviço que não funciona. Então, assim, na hora que eu estava falando isso, inclusive, a nossa, né, é, é, secretária do Estado das Mulheres, secretária da Mulher do Estado, que é a Lia Gomes, ela entrou na reunião, eu fiquei morta, né? Mas, infelizmente, ela tomou consciência da realidade, que ela faz a propaganda pesada, mas não funciona. Por exemplo, o Zap delas. A gente precisa ter um Zap delas dentro do nosso município. O próprio município de Paraipaba tem que ter um telefone da PEN. Falar nisso, vocês já conseguiram aí esse telefone? Já sim, só estamos aguardando o chip dele. Pronto. O telefone sim, mas está faltando o número para vocês começarem a divulgar, não é isso? Isso. Isso. Pronto, por quê? Porque ele é importantíssimo. Gente, o Zap delas é uma ideia maravilhosa, que é o Zap delas é o do Estado, certo? O da Assembleia, que a gente até coloca em diversos locais. Mas, gente, lá, eu, como
assessora jurídica da própria Procuradoria Especial da Mulher na época de Limoeiro, e aqui a gente procura e eles respondem, mas respondem com 24 horas depois. Você tá entendendo? É um fluxo muito grande, por quê? Eu entendo, porque eles atendem todo o estado do Ceará. São 184 municípios. Tem municípios que ainda não têm procuradoria. Então, o que que acontece? É importante que a gente tenha o nosso para não depender de 180 e 190, que são canais nacionais, gente. Vocês entendem que um canal restrito ao município, ele tem muito menos demanda do que um canal nacional? É importante a gente ter o nosso número. E divulgar o nosso número. Por quê? Porque aí as vítimas de Paraipaba, elas vão ter um atendimento melhor. Gente, a medida protetiva online, ela é válida? É, mas infelizmente ela demora. A vítima, ela não pode esperar. A violência doméstica, ela não pode esperar, né? Então, assim, a gente não pode ficar à mercê de canais nacionais. A gente tem que ter canais municipais dentro do nosso município, ok? Vamos lá. É. Papel dos profissionais, né? Então, assim, a ACS, porque a ACS, ela, vamos lá, só explicando aqui, cada um tem um serviço e uma função essencial, tá? Todos aqui, a nossa equipe é muito pequena, então quem vier, gente, pelo amor de Deus, a gente tem é que trazer para perto mais ainda, certo? Porque todo o profissional, ele é importante, tá certo? As ACS, elas detectam, orientam e encaminham. As ACS, eu acho, na minha visão, a servidora mais importante, porque ela, ó, às vezes a gente diz assim, a delegacia é uma porta de entrada, o postinho é uma porta de entrada, né? Mas a ACS, ela é a própria porta de entrada. Por quê? Porque ela anda dentro da casa das pessoas. Ela verifica cada situação de gênero de cada pessoa daquela. Você tá entendendo? Cada vítima daquela, a ACS bem treinada, ela consegue detectar uma violência e consegue nos fazer a denúncia e a gente consegue fazer uma abordagem de forma sensível dentro daquela casa, junto com aquela família. Vocês concordam com isso? Porque isso é uma visão minha, mas eu acho que elas são as mais importantes para detectar violências domésticas. O que vocês acham? Porque nem todo Concordo. mundo vai para postinho, gente. Nem todo mundo vai para a delegacia. Nem todo mundo procura um CAPS, nem um serviço social. Vocês concordam? Já a ACS, ela detectando, a gente consegue intervir. Ai, doutora, mas você falou que precisa ter uma situação compartilhada com a vítima. Se ela não foi, é porque ela não quis. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente fazendo uma abordagem, porque os serviços do município, eles são gratuitos e eles são dados e eles vão até a casa das pessoas, né? Por que não ir lá um psicólogo da PEN para conversar como quem não quer nada com uma vítima, com um agressor desse? Você tá entendendo? Porque você recebeu uma denúncia de uma ACS que tem um rapaz lá agredindo psicologicamente a filha ou a esposa. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é muito importante, tá? Para mim, a ACS ela é a maior porta de entrada de um município. E ponto. Mas isso é uma opinião minha, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Enfermagem e medicina. Eles registram, notificam e acolhem. Identificam, notificam fluxos e condutas. Gente, hoje é obrigatório, sob pena também de sofrer um processo por prevaricação. Aquele servidor municipal que trabalha no hospital, que verificando uma violência doméstica, ele não informe nos sistemas de avaliação de risco nacional, tá? A gente utiliza o Atena, eu acho,
E agora parece, ontem a Lia disse que ia modificar o Atena para o UNA, que é um serviço agora nacional. Isso é importante que seja colocado no sistema todo atendimento que for verificada a violência doméstica. Por quê? Porque isso faz parte da nossa estatística. A gente saber quem são as vítimas, saber aonde estão essas vítimas, para poder as políticas públicas chegarem até elas. Porque se a gente tem uma estatística de um público maior nesse tipo de público aqui que foi colocado no formulário, quando a gente preenche dentro dos hospitais, as políticas públicas elas vão chegar mais rápido. Por quê? Porque os números vão gritar nessa estatística, entendeu? E aí as políticas públicas vão para onde tem mais demandas, concordam? Então, é importantíssimo que a enfermagem e a medicina elas façam essa identificação e registrem no sistema nacional, que é obrigatório, inclusive sob pena delas sofrerem um processo por prevaricação, tá? E perder até o seu concurso público, né? Que às vezes estão lá porque passaram no concurso. Então, vamos lá. Os psicólogos, né? A escuta, o fortalecimento emocional e a autonomia, trazer essa autonomia para a vítima, né? Por meio do próprio tratamento emocional, do próprio tratamento psicológico que ela vai ter, é importante, tá certo? Então, assim, a gente sempre tem que trazer esses profissionais para próximo da gente, para a gente poder ter esses atendimentos de forma mais plena, tá bom? O serviço social é outro serviço importantíssimo. Ele dá a garantia de direitos e ele dá o acesso à rede, né? Eu sempre digo que a assistente social, ela é aquela pessoa dentro da PEN que ela articula, né, os nossos serviços que a gente tem junto com a rede. Por exemplo, na hora que chega uma vítima, que ela precisa de uma viatura para escoltar ela até a casa da mulher brasileira, porque ela não pode mais ficar no município porque ela está na iminência de sofrer um feminicídio, é a assistente social que faz essa articulação junto com a polícia militar. Você tá entendendo? Então, pronto, é mais ou menos isso que todos os nossos profissionais, a nossa equipe multidisciplinar, precisa saber qual é o seu papel e fazer ele de forma preciosa. Por quê? Porque essas vítimas precisam sair dessa linha de risco, dessa linha de vulnerabilidade. Então, trabalhar em rede, gente, é transformar o acolhimento em resultado. Lembrem-se disso, certo? Porque ninguém sozinho faz nada. Eu falei lá na frente, né? Lá atrás, quer dizer. Ó, sobre a notificação compulsória que eu falei, né? É, é obrigatório para os casos, para casos suspeitos ou confirmados. Então, assim, lembra que eu disse que se não fizer a notificação, né, no sistema nacional, ele pode até sofrer uma punição por prevaricação, por ter escondido isso e não ter preenchido a ficha como ela deve ser preenchida na hora do atendimento junto aos postinhos, tá certo? Então, assim, toda suspeita ou confirmação de violência, ela deve ser notificada via o SINAM, tá bom? Que é o Sistema Nacional, que a gente chama aqui, que é o que a gente vai agora utilizar, né? Ontem eu tive essa notícia, que é o UNA, tá bom? Vai modificar o sistema Atena pelo UNA e o preenchimento da violência interpessoal e autoprovocada do SINAM, tá bom? Não é uma denúncia policial, é um instrumento de política pública. Lembrando que eu falei que eles dão dados e orientam ações e recursos para aquele tipo de situação mais recorrente. É esse sistema nacional que ele vai trazer para as autoridades a necessidade de um ponto específico, de um local específico que não está sendo tratado, e aí ele vai acusar, né, no sistema, e aí vão criar. É da onde a gente tira números, a gente tira políticas públicas. É com números que a gente cria políticas públicas, tá certo?
Então, assim, quem não notifica inviabiliza a violência, certo? E como eu falo e repito, os dados, eles orientam ações e principalmente recursos. Então, envio às instâncias de vigilância municipal e estadual, né? E também ela não equivale a uma denúncia policial. Não é porque está denunciando e está preenchendo os formulários, né, do Sistema Nacional no postinho que você está pedindo uma medida protetiva. Não tem nada a ver, tá certo? E nem está entrando com a representação criminal. Não tem nada a ver. Mas é sim necessário informar, tá? Bom, eu vou. Aqui é um encerramento e reflexão, mas a gente vai falar agora sobre como implantar salas lilás. Aqui é mais um encerramento e reflexão para o que eu expliquei até agora, tá bom? Que é o quê? O acolhimento é o primeiro passo para romper o ciclo da violência, certo? É... Só um minutinho. A empatia e a técnica são pilares do atendimento qualificado, tá? Então, assim, lembrando que técnica é capacitação, é você estudar, gente, é você sentar realmente o bumbum na cadeira e fazer valer o que aquela lei diz que é para você fazer. Tá? Então, assim, é importantíssimo criar também o núcleo dentro dos municípios, criar o núcleo de capacitação permanente, certo? Eu trago isso no programa Fortalecer Mulher para a gente implantar, e isso precisa ser colocado em prática para que a gente possa ter um núcleo permanente de capacitação dentro do nosso município, onde o CRAM, com a Secretaria da Mulher, se una com a PEN e façam essas capacitações para os nossos servidores dos municípios, certo? Não vamos esperar que venham capacitações do Estado. O Estado, a nossa secretária da Mulher do Estado, ela tem 184 municípios para ajudar. E a equipe ainda é pequena, porque a nossa Secretaria da Mulher ela tem 3 anos. Não tem muita gente qualificada. Então, se a gente começar a se qualificar do município, a gente vai na contramão dessa dificuldade de capacitação. Vocês concordam? Então, quanto mais capacitações a gente fizer dentro do nosso município para os nossos servidores, a gente vai estar ajudando o nosso estado. Tá certo? Então, assim, é importante o atendimento qualificado e mais ainda é importante ele ser técnico, tá? Não só ter empatia, gente. Tem que ter técnica, tá? Cada servidor é um elo essencial da rede, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou mudar um pouco o foco, tá? Eu vou falar sobre o guia o que o guia diz sobre as salas lilás. Primeiramente, eu vou começar com a fundamentação legal dele, né? Que ele vem com base na Lei 14.847 de 2024, que determina a existência de ambientes privativos e individualizados para o atendimento de mulheres vítimas de violências em serviços de saúde e em serviços também que sejam os das delegacias. É importantíssimo ter uma sala lilás dentro das delegacias, tá certo? É importantíssimo ter uma sala lilás dentro dos postinhos. Aí você chega para mim e diz assim: mas doutora, pelo amor de Deus, não tem recurso municipal para isso, não. Não tem porque não procuraram, porque não se capacitaram e não verificaram a lei. Porque existe sim. A própria Secretaria da Mulher, ela tem recurso para mandar para os municípios, para as próprias prefeitas criarem as suas salas lilás. Gente, eu sei que uma sala lilás não é o bastante para um postinho, né? Temos vários postinhos no município, precisaria uma sala lilás para cada postinho. Mas vocês concordam que pelo menos um postinho tendo já vale, já é importante ter? Por quê? Porque ele atinge o objetivo, que é a garantia do acolhimento humanizado, sigilo e segurança física e emocional durante aquele atendimento,
certo? Então, assim, ter esse espaço privativo, ventilado, com iluminação acolhedora, com tranca interna, acessibilidade e materiais de orientação é importante. Vocês têm que entender que é um ambiente pensado para proteger a dignidade da mulher e garantir a escuta segura, tá? O município que implanta uma sala lilás não está apenas cumprindo a lei, ele está salvando histórias, tá certo? Então, assim, existe sim recurso para a implantação de salas lilás vindo do governo federal e do governo estadual e eles precisam ser acessados. Infelizmente, não vai vir do governo para cá se a gente não provocar, tá bom? Então, isso fica a dica para as nossas vereadoras e as nossas prefeitas que existe recurso, mas eles precisam ser acessados, tá bom? Quais são as funções da sala lilás, né? Ela é um espaço, a sala lilás, elas são espaços de articulação. O atendimento começa nelas e se conecta à rede, né? Que é o CRAM, o CREAS, a PEN, a delegacia e a defensoria, tá? Espaço reservado dentro das unidades de saúde, UBS, hospitais ou maternidades, para quê? Para realizar uma escuta protegida e um acolhimento inicial, permitir a avaliação de risco e plano de segurança, viabilizar a notificação, as orientações e os encaminhamentos à rede de proteção, servir de referência intersetorial, especialmente em articulação com o CRAM, o CREAS e a Delegacia da Mulher, tá? Aqui no nosso município de Paraipaba não temos Delegacia da Mulher, mas a gente tem uma Delegacia de Polícia Civil, que a gente precisa comunicar, tá bom? Que ela faz, às vezes, da Delegacia da Mulher, ok? Então, as salas lilás, ela não é apenas uma sala, ela é o símbolo físico da política de proteção à mulher. Quando uma mulher entra ali, ela entra em um território seguro, tá certo? Os requisitos estruturais mínimos de uma sala dessa, tá? A identificação ela deve ser discreta, respeitosa e acessível. A mulher ela precisa encontrar o espaço sem medo e com confiança, tá? Tudo, da cor à mensagem, comunica empatia e segurança, tá certo? Normalmente a gente coloca branco com roxo, tá bom, gente? Mas tem alguns municípios que, do lado de fora dos equipamentos, eles têm uma cor padrão. Por exemplo, Tabuleiro do Norte é azul e branco. Não pode colocar outro tipo de coloração fora do equipamento que não seja essa. Por quê? Porque é uma lei municipal que definiu essas cores para os equipamentos do município. Mas dentro dos locais é diferente, tá certo? Você pode sim colocar uma coloração que seja mais empática e que traga esse ambiente, né? Mais empático e seguro, que traga essa sensação para a vítima, tá? Então o ambiente tem que ser fechado, ventilado, discreto e sinalizado. Afastado da recepção e de áreas de grande circulação. Isso é importantíssimo. Ele deve conter uma mesa, cadeiras confortáveis para a escuta, uma iluminação suave e acolhedora, cadeira ou poltrona reclinável para casos clínicos ou exames leves, telefone institucional, não pode ser um telefone pessoal de uma servidora, materiais de orientação, como cartazes, panfletos, contatos da rede. Depois eu vou preparar, eu ainda não tenho, mas eu vou preparar. Uma capacitação para vocês para explicar um pouco sobre cartaz, panfleto, tá certo? Que é muito importante. Tem que ter uma porta com tranca, de fácil abertura por dentro e acesso para as pessoas com deficiência. Gente, é muito importante a acessibilidade nesses equipamentos, tá bom? As diretrizes éticas e de atendimento. O atendimento sempre deve ser individual, com nunca com a acompanhante ou com a companhia, gente, do agressor. Lembre-se que às vezes a pessoa está ali como se dizendo acompanhante, rede de proteção, rede de apoio dela na família, mas ele pode estar mentindo e ele pode ser muito bem o agressor. Eu falo isso por quê? Porque o agressor nem sempre é só o homem.
Às vezes é uma mãe, às vezes é uma sogra, às vezes é a irmã do cunhado, a irmã é a irmã do agressor, a cunhada, você tá entendendo? Então, o atendimento, ele é individual. Se a pessoa mesmo disser assim, eu queria que ela entrasse, não deixe. Não deixe. Primeiro escute ela para depois deixar entrar. Se você vê realmente que a pessoa que está acompanhando não é a agressora, tá certo? Só que você só vai sentir isso depois que preencher os formulários, depois que tudo isso acontecer, tá bom? Então, assim, proibição de conversa sobre o caso em corredores. Gente, sigilo absoluto, tá? O que entrou de caso fica dentro da sala lilás, não pode sair nem para os corredores, nem para o espaço público. Isso aqui eu já bati diversas vezes, vocês já estão, né, cansadas de saber. Mas a garantia do sigilo profissional e o registro adequado no prontuário é importante, por mais que a gente tente colocar de forma sigilosa total, a gente tem que também trazer isso para os instrumentais que a gente está utilizando, tá certo? O atendimento preferencial por profissionais mulheres. Quanto mais mulher possível que for feito o atendimento, melhor. Gente, a lei diz que o atendimento é preferencial de mulheres, mas eles podem ser realizados por homens. Por exemplo, muitas vezes a gente chega no IML ali na PFOS na própria PFOS e não tem mulheres, né, peritas médicas, só tem peritos médicos. E aí é ruim, mas a gente tem que aceitar? Tem. Porém, a gente tem que dar preferência às mulheres. Por quê? Porque mulher se sente melhor na presença de mulher, isso é um fato. Tá? Então, assim, se tiver uma profissional mulher, você sempre requeira, tá? Na hora de levar ela para um IML, para a PFOS, você pega e chega na recepção e diz: Ó, o médico perito, ele é homem ou mulher? Aí, se ele disser é homem, aí você diz assim: ou será que não tinha possibilidade de chamar uma perita mulher? Porque às vezes até tem, mas você não requereu, a pessoa não vai adivinhar que você quer, certo? E aí ela chama a perita mulher, tá bom? Então é bom sempre pedir. Ambiente deve transmitir acolhimento, empatia e proteção. Isso eu já bati várias vezes, né? E vamos lá. A articulação institucional. A Sala Lilás, ela deve estar integrada ao fluxo municipal de atendimento com referência para o CRAM, ou a Casa da Mulher Municipal, os contatos diretos com o CRAS, com o CREAS, com a Procuradoria Especial da Mulher, com a Delegacia e a Defensoria Pública. Essa articulação, gente, tem que ser feita, ela é importantíssima, certo? Eu sempre bato na tecla que nós temos que trazer os equipamentos da justiça para dentro da nossa rede de proteção, para que isso aconteça, para que essa vítima aconteça, certo? A inclusão nos planos municipais de saúde, protocolos de acolhimento, certo? Ela tem que ser colocada, ela tem que ser inclusa nesses protocolos. A gente tem que saber o que que é a Secretaria de Ação Social, o que que é a Secretaria de Saúde, o que que é a Secretaria de Educação, ela tem de programas, o que que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Ela tem de programa para poder nós articularmos e ajudar essa vítima. Tá? Lembrem-se, a ajuda da vítima não é só pedir medida protetiva. A ajuda da vítima, ela é intersetorial, ela é completa, tá? A gente tem que ter essa visão clínica, essa visão sensível em relação ao problema dela. Sinalização e comunicação visual. A identificação externa, ela deve ser discreta, como eu já falei, com a marca Sala Lilás e o símbolo da rede de proteção. A linguagem tem que ser neutra, respeitosa e acessível, e a gente tem que ter materiais internos, cartazes, cartilhas, devem reforçar o direito à vida sem violência e divulgar os canais de denúncia. Gente, eu coloco aqui o 180 e o 190 nacional, mas no programa Fortalecer Mulher, a gente indica que exista um 180 municipal e um 190 municipal, tá certo? Isso é possível, sim. A gente faz que seria o quê? O 180 Paraipaba, o 190 Paraipaba e traga uma linha direta com a polícia, certo? Para que seja exclusivamente
municipal, tá? Isso dá certo sim para a gente fazer, a gente tem como fazer, mas a gente precisa de uma articulação com as nossas prefeitas, com a nossa prefeita e com as nossas vereadoras para que esse canal ele chegue até nós, tá? Mas é possível sim, ele existe nos programas de governo. Ai, desculpa, nos programas de governo, ele existe sim nos programas nacionais e estaduais, tá certo? Então é só fazer essa articulação para que venha para o nosso município, tá bom? Referências e fontes. Tudo que eu disse aqui não é da minha cabeça, ele é com base no Guia Prático de Cuidado com a Mulher em Situação de Violência do Ministério da Saúde, que foi disponibilizado agora pelo Ministério da Saúde em 2025. É novo, é novíssimo. Vocês estão na ponta da lança do serviço mais atual que existe, da capacitação mais atual que existe dentro do nosso programa nacional de enfrentamento à violência doméstica, tá certo? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela também é uma lei nova, mas ela tem algumas nuances que foram modificadas em menos de 2 anos, que são, por exemplo, o protocolo com julgamento de perspectiva de gênero, porque a nossa resolução 492 do CNJ ela é de 2023, então ela é muito nova. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui não é da minha cabeça, mas é tudo muito novo. Então, o que é que eu bato sempre na tecla? Vocês vão ter resistência? Vão. Por quê? Porque nem todo mundo, nem todo servidor, ele está capacitado com a nova legislação, com as novas diretrizes, certo? A OMS Lives também ela é de 2013, mas ela é pouquíssimo divulgada. Vocês já estão tendo esse conhecimento agora. Então, assim, eu tiro tudo do CNJ, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, do próprio Ministério das Mulheres e do próprio Ministério da Saúde, tá certo? Tudo que eu trago aqui é com base nessa legislação. Então, assim, o programa Fortalecer Mulher, ele faz isso, ele traz isso para os municípios, ele traz essa inovação, essas políticas novas, né, que estão saindo aí, que nem todo mundo conhece, né? A gente está na cabeça da capacitação mais atualizada que existe no nosso estado, né? No nosso país, inclusive. Então, assim, quem protege a mulher, ele fortalece o município. Porque quem fortalece o município muda um país. E o próximo feminicídio não será por falta de lei, será por falta de ação. A mulher violentada, ela não pode esperar, tá certo? Então, assim, fico por aqui. Agradeço demais a atenção de vocês, tá? E eu abro agora aqui um espaço para dúvidas. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Vocês querem pontuar alguma coisa? A hora é agora. Tem? Foi. Não é. Não, a senhora explicou muito bem. Jura? Uhum. Dúvida nenhuma. Já podem propagar o que eu disse para as nossas vereadoras e para a nossa prefeita de uma forma mais forte, mais decidida, mais. Como é que se diz? Com confiança. Porque vocês são essas formiguinhas. Eu estou capacitando. Eu sempre digo que são só duas meninas aqui me escutando, mas são duas que podem propagar o que eu estou dizendo. Tá certo? Tá certo. Pronto, eu agradeço demais. Sei que vocês já estão com fome aí. Eu vou ficando por aqui. Fala pelo computador, pelo WhatsApp, tá certo? Tá certo. Obrigada. Bom final de semana. Bom Tchau. final de semana, Tudo que de Deus bom. abençoe sempre. Igualmente. Tchau, Tá? tchau. Tchau.